Muito bem, nós vamos para o nosso treinamento de hoje, no nosso trilho do crescimento, e que é a nossa ferramenta para receber a orientação, o treinamento para quem trabalha nas nossas séries. Cada semana um assunto diferente, cada semana um assunto importante, sempre relacionado com o trabalho sério ou com a nossa vida espiritual. Nós estamos seguindo uma sequência com a nossa campanha de domingo, que é Eu Protejo a Minha Família, e sempre que possível, quando nós temos um tema lá no domingo, que é um tema bem significativo, nós trazemos isso também para o trilho do crescimento, para poder aprofundar um pouco mais o ensinamento e a orientação que a gente passou no domingo. É o que vai acontecer hoje. Nós vamos passar um treinamento relacionado com o domingo. Vai lá. Bom, um dos textos que nós lemos no domingo é esse aí, Lucas 18:1, tá? É o texto principal que fala da parábola daquela viúva que pediu para o juiz iníquo julgar a sua causa, tá? Então no domingo teve todo o desenrolar dessa história, desse acontecimento, né? Mas essa parábola, ela nasce de algo que Jesus havia dito para os seus discípulos. Era um assunto que Jesus estava tratando com os discípulos. E para poder enfatizar um pouco mais, Jesus então conta uma história, uma parábola, para que eles assimilem um pouco mais como era importante aquele assunto que Jesus estava falando. Então o começo do texto diz assim, ó: disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Amém? Então, para poder fixar esse pensamento, essa ideia, essa doutrina, esse ensinamento aos seus discípulos, do dever de orar, você vê que não é uma sugestão. Jesus ele não deu uma sugestão, olha gente, quando vocês tiverem vontade, vocês orem. Não, ele deixou isso quase como uma obrigação de um cristão. O dever de orar. Dever é uma obrigação, na verdade, né? O dever. Então nós temos a obrigação de orar. Orar quando? Orar sempre. E nunca esmorecer. Por que alguém esmorece na oração? Porque a oração, ela é também uma batalha espiritual. E numa batalha espiritual é uma guerra. E numa guerra a gente vai em algum momento enfrentar oposição. E é por isso que às vezes algumas pessoas esmorecem, elas desanimam na oração. Então a oração ela é um dever do cristão. O cristão tem que orar sempre, sem esmorecer. Então esse é o tema do nosso treinamento de hoje. Amém? Próximo. Bom, irmãos, eu até usei um texto ali, que é um texto bem interessante, que é Provérbios 22:6, que diz assim, ó: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. E aí eu peguei essa imagem, por quê? Porque esse texto ele diz assim, ó: ensina a criança no caminho em que deve andar. O texto ele não diz assim, ó: mostra para a criança lá onde é o caminho que ela deve andar. O texto não diz assim, olha, passa uma orientação para ela de algo que se ela fizer vai ser importante para a vida dela. Não, a Bíblia diz assim, ó: ensina a criança no caminho em que ela deve andar. Quer dizer, para mim ensinar uma criança no caminho certo onde ela tem que andar, eu também tenho que andar no caminho. Eu devo estar no caminho para que eu possa passar essa orientação para uma criança. Então, a melhor forma que tem de nós ensinarmos uma criança é através do nosso exemplo. E essa imagem aí, ela traduz tudo, né? Um pai com o joelho dobrado na frente do altar, orando, e o seu filho do lado, imitando o pai. Então, está pegando o exemplo do pai, certo? Então o exemplo é a melhor coisa que tem. Se você lembrar um pouquinho,
no domingo à noite, na nossa pregação, o nosso segundo tópico da pregação de domingo foi o seguinte: não esqueça que o cenário em que atuamos não contribui em nada. O cenário que nós atuamos hoje, que é o mundo, a sociedade, ele não nos ajuda a termos uma vida com Deus, não nos incentiva, não nos motiva a termos uma vida com Deus, a termos uma vida de oração, a ouvirmos o que Jesus disse: perseverai na oração. Não, o mundo não ajuda, ao contrário, o mundo até desmotiva as pessoas com relação a frequentar uma igreja, com relação a ter uma vida de oração. Se você falar para alguém que você levanta todo dia, de manhã ou de madrugada, para orar, se você falar para alguém que você vem na igreja na segunda-feira e fica 1 hora orando aqui, dependendo das pessoas que você falar, essas pessoas elas vão rir de você, elas vão zombar de você, elas vão dizer: mas você é bobo mesmo, né? O que você está fazendo lá? Elas vão tentar te desmotivar. Não que elas sejam pessoas péssimas, irmãos, não, é o padrão do mundo, é isso mesmo, é o padrão. O dia que elas conhecerem Jesus e se converterem, elas vão pensar que nem eu e você pensamos, elas vão entender a importância da oração. Então a gente não pode esperar que as pessoas que não têm uma vida com Deus enxerguem do mesmo jeito que nós enxergamos. Não, elas não vão enxergar, elas não vão. Por isso que às vezes é melhor evitar de falar algumas coisas para as pessoas do mundo, com aquilo que nós fazemos, com o que nós praticamos. Eu vou lá para a igreja orar. A pessoa não vai entender, porque ela não tem a mesma ótica que você, ela não passou pelo mesmo processo de conversão que você já passou. Então nós nunca vamos receber do mundo, da sociedade em geral, incentivo, motivação para ter uma vida de oração. Já não vamos receber. Agora veja bem, Provérbios capítulo 22, versículo 6, está falando especificamente de criança, a forma como nós devemos orientar, educar os nossos filhos. Só que esse texto também nós podemos pegar a base dele, o sentido dele, e trazer para os nossos dias. Porque nós, mesmo sendo pessoas adultas, nós também precisamos de bons exemplos para a gente também seguir. Você pode ver que muitas das coisas que nós fazemos na igreja, que fazemos como cristão, que fazemos no nosso dia a dia, como filho de Deus, nós fazemos porque observamos numa outra pessoa. Nós ouvimos uma pregação, nós lemos na Bíblia, mas nós observamos em outras pessoas. Você vem na igreja, você canta, levanta a mão, porque alguém te motivou a cantar e levantar a mão. Não é só porque você viu na Bíblia dizer que nós devemos adorar com as nossas mãos. Você vem na igreja, você bate palma, não é porque você apenas viu na Bíblia, onde diz: olha, aplaudir o Senhor, louvai o Senhor com palmas. Não, é porque você vem aqui na igreja e você vê alguém que faz isso. Você hoje dobra o teu joelho para orar, quando você chega no trilho do crescimento, não é porque você descobriu lá na Bíblia, que está escrito que nós devemos nos prostrar, nos dobrar os nossos joelhos diante do Senhor em oração. Não, é porque aqui na igreja você viu alguém fazendo isso. E assim por diante. São várias coisas na nossa vida que nós fazemos porque alguém nos ensinou no caminho que deve andar. Alguém que, fazendo o que está ensinando, praticando o que está passando de orientação, nos deixou um exemplo e um motivo. Então, ter pessoas como modelo de exemplo para nós não serve apenas como ensinamento, serve também como motivação. Quando você olha para alguém que está praticando algo e isso está lhe dando resultado, serve de motivação. Uma das coisas que eu falei no domingo aqui na pregação é que uma pessoa perseverante, ela motiva. Ela serve de motivação, serve de inspiração para outras pessoas. Então, como a oração, em alguns momentos da nossa vida, ela se torna também um desafio, e eu não vou encarar a oração apenas como algo fruto de um desejo meu de orar. É claro que tem alguns momentos da nossa vida, irmãos, que a gente tem sede de oração, a gente tem vontade de orar.
É lógico que tem alguns crentes, irmãos, que eles têm uma vida um pouco diferente. Parece que dentro deles tem realmente uma sede, um desejo muito grande de oração. Mas, no geral, a maioria dos crentes, em algum momento, enfrenta-se a oração como um certo desafio. Que nem sempre o corpo está com vontade. Nem sempre a alma está desejando tanto assim estar em oração. Mas como nós somos guiados pelo Espírito e não pelo nosso corpo ou pela nossa alma, nós disciplinamos o nosso corpo e a nossa alma a termos uma vida de oração. Por quê? Porque entendemos que a oração deve fazer parte da nossa vida. Então, em alguns momentos, ter pessoas, personagens com inspiração para a oração é muito importante. Eu adoto o seguinte sistema. Quando eu estou falando de um assunto, quando eu estou estudando sobre um assunto, ou quando eu estou aplicando na minha vida algo específico da palavra de Deus, o que eu faço? Eu me concentro, para me motivar, eu me concentro em tudo relacionado àquilo. Por exemplo, como nós estamos falando bastante de oração, nos últimos dias as mensagens que eu tenho ouvido, eu tenho pesquisado para ouvir mensagens, eu tenho pesquisado mensagens de oração. É lógico que eu não entro lá no YouTube, irmãos, e boto lá oração, estudo, pregação sobre oração, e as primeiras que aparecem ali eu ouço. Não, eu filtro bastante, porque não é qualquer pregador que eu vou ficar ouvindo. Eu preciso ouvir pregadores que possam me passar uma informação, uma motivação, um ensinamento, mas que condiz com aquilo que eu acredito, porque senão a minha cabeça vira uma salada, e aí eu não vou para lado nenhum, eu confundo a minha mente. Por quê? Porque eu tenho o seguinte pensamento: se Jesus me chamou nesta igreja, é nessa doutrina que eu devo servir a Jesus. Eu não devo servir a Jesus numa outra doutrina. Se era para andar debaixo de uma outra doutrina, Jesus teria me chamado lá na outra igreja, mas Ele me chamou nessa igreja. Então a doutrina que eu tenho que seguir é essa doutrina. Então eu não misturo, eu não bagunço a minha mente. Então quando eu vou lá para o YouTube para ouvir uma mensagem de motivação, para mim aprender mais, para mim crescer mais, para mim se motivar naquele aspecto, eu já seleciono bem. Eu sei que esse pregador, a doutrina dele, pode até ser que ele não seja da mesma denominação nossa, mas eu sei que a doutrina dele bate com a nossa, então é isso que eu posso ouvir. Então eu busco isso, eu busco, além de buscar isso, eu vou na maior fonte que existe, que é a palavra de Deus. A melhor fonte de inspiração que eu posso encontrar está aqui na palavra de Deus. E é isso que nós vamos fazer hoje um pouquinho. Amém? Pode passar. Olha bem, nós vamos pegar como exemplo hoje grandes homens de Deus bíblico, tá? Porque existem grandes homens de Deus na face da terra que não estão inseridos na Bíblia, que vieram depois, alguns inclusive contemporâneos a nós, grandes homens de Deus que também servem de inspiração. Mas nós vamos pegar exemplos de oração de grandes homens de Deus da Bíblia, para nós nos inspirarmos esta noite. Não é nenhuma, o estudo de hoje, o treinamento de hoje, não é um treinamento de ensinamento, porque tudo isso você já aprendeu. É de inspiração, é para te motivar, é para mexer com você com relação à oração. Então vamos lá, pode passar. Olha bem, eu separei alguns textos aqui para a gente meditar. Olha só o que Tiago, capítulo 2, versículo 23, ele diz assim, ó: e se cumpriu a escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isto lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Abraão, ele chegou num nível de relacionamento com Deus, em oração. Ele tinha, porque a oração ele me leva a ter um nível de relacionamento com Deus. Orar é se relacionar com Deus. Quem não ora, irmãos, não está se relacionando com Deus. Você até sabe quem é Deus, mas você não conhece Ele. Você não sente Ele, você não está na presença dEle. Quem não ora não pode dizer que está na presença de Deus. Agora, quem ora, irmãos, quem tem uma vida de oração, nós podemos chegar num nível espiritual maravilhoso.
Abraão, ele tinha um nível espiritual, ele era um homem de oração, ele buscava Deus com tanta integridade, ele buscava Deus de coração tão aberto, que olha o que a Bíblia diz, que ele foi chamado de amigo de Deus. E não é apenas uma frase bonita, né? Não é apenas uma frase de efeito, não é apenas uma referência bonita, só para dizer. Como às vezes a pessoa diz assim, fulano de tal é meu amigo. Às vezes tem muito relacionamento, mas ele usa aquela frase para dizer, não, ele é meu amigo. Não, essa frase era uma realidade. Ela demonstra exatamente quem era Abraão. Abraão, o próprio Deus disse que Abraão era tido como amigo de Deus. E da onde que veio isso? De um relacionamento que Abraão tinha com Deus. E como é que Abraão se relacionava com Deus? Tirando tempo de oração. Amém? Vamos ver o outro texto. Gênesis 18, versículo 18 diz, aliás, é o contrário, botei errado, né? É o 17 e 18, que diz assim, ó. Disse o Senhor, olha só, ouça bem essa frase para você ver que impacto ela tem. Disse o Senhor, quem é que falou? O Senhor, foi Deus que está falando. Disse assim, ó. Ocultarei a Abraão o que estou para fazer? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Você já viu algo parecido a isso? Olha só o que Deus está dizendo. Deus está dizendo assim, ó. Poderia eu fazer alguma coisa em que está relacionada a Abraão e sua família, sem que eu fale para ele que eu vou fazer isso? Olha o nível de relacionamento. Quando nós alcançamos um nível de relacionamento com Deus, irmãos, Deus, ele se comporta exatamente dessa maneira. Se ele tiver que fazer algo, agir na tua vida, na tua casa, na tua família, ou na tua vida, Deus, ele vai falar contigo, ele vai te revelar, ele vai mostrar para você o que ele vai fazer. Às vezes as pessoas, elas buscam resposta, direção, orientação, querem uma promessa, querem isso, querem aquilo, buscam um monte de coisa de Deus, elas desejam, elas querem, mas Deus nunca fala nada para elas, Deus nunca se manifesta. Se algo acontece no curso da vida delas, é uma coisa quase que do acaso. Mas tem algumas pessoas, irmãos, que elas têm tanto relacionamento com Deus, que Deus realmente se comunica com elas. Deus se comunica. Tem pessoas que acham que quando alguém diz assim, irmãos, porque Deus falou comigo, a pessoa às vezes fica espantada. Espantada. Irmão, Deus falou contigo? Sim, Deus falou comigo. Deus ele me deu uma direção, Deus me deu uma orientação, e a pessoa ela fica espantada. Por que ela fica espantada, irmãos? Porque ela não tem essa experiência. E por que ela não tem essa experiência? Porque ela não tem uma vida de relacionamento em oração com Deus. Então a oração nos leva a isso. Então Abraão, ele tinha isso. Deus disse assim, ó, porventura eu farei algo? Ele estava falando com relação ao sobrinho de Abraão, de Ló, que tinha ido para Sodoma e Gomorra. Deus ia destruir Sodoma e Gomorra. Então Deus disse, porventura eu farei algo? Que ele sabia que ia atingir o sobrinho de Abraão. Ele disse, porventura eu farei algo sem falar com o meu servo Abraão? Então olha o nível de relacionamento. É esse nível de relacionamento com Deus que nós precisamos chegar, irmãos. Nós precisamos chegar até lá, nesse nível de relacionamento. E hoje quando eu terminava de preparar esse treinamento, que eu já comecei há um tempo atrás, mas quando eu terminava de preparar, eu fiquei assim pensando, né? Eu fiquei pensando assim, como a gente ainda está distante, né? De poder chegar a um nível espiritual de relacionamento com Deus como esse. Mas aí eu pensei assim, ó, se eu olhar para frente, eu vou enxergar e dizer, poxa, mas eu estou longe ainda para chegar num nível tão alto de relacionamento com Deus. Eu tenho um relacionamento com Deus, Deus fala comigo, Deus me dá resposta, orientação, tudo mais, né? Mas olha o relacionamento que Abraão tinha. Aí eu pensei, eu estou longe, mas se eu olhar para trás, eu vou ver que já a distância do que era antigamente para hoje também é muito grande, né? Então se você olhar bem, você vai ver. Talvez você ainda falta muito para ter uma vida de relacionamento, de intimidade com Deus. Ainda falta bastante. Mas se você olhar para trás, você vai ver o que você trilhou até aqui. É bastante também. Já mudou bastante. Você já tem um relacionamento com Deus. Você já tem. Talvez falta
falta um pouco mais, falta se entregar um pouco mais, buscar um pouco mais, talvez falta orar um pouco mais. Mas se você olhar para trás, você vai ver assim, poxa, mas eu já tenho uma vida, o que era quando me converti para o que é hoje, né? Então a gente tem que olhar sempre esses dois lados, que isso também vai me motivar. Eu já teria tudo isso aqui, por exemplo, quando você se converteu, provavelmente você não orava nada. Hoje você ora todos os dias. Então olha só que caminho que você já trilhou para chegar até aqui. Amém? Um outro texto que eu separei para falar de Abraão é Gênesis 22, do 1 até o 2, assim, ó. Depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova e disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Olha o nível de relacionamento que Abraão tinha com Deus. Ele nem sequer questionou por quê. Ele apenas disse: eis-me aqui, Senhor. Quando nós temos um nível de relacionamento, de muita intimidade com Deus, a gente confia tanto em Deus, que a gente não questiona mais nada. O questionamento, a murmuração, a reclamação, a indagação, os muitos porquês que surgem na nossa mente, é por falta de um relacionamento de intimidade com Deus. Porque a partir do momento que a gente tem um relacionamento de intimidade com Deus, irmãos, a gente nunca mais faz nenhuma pergunta por quê para Deus. Porque a gente passa a confiar tanto nele, a confiar tanto que Ele está sempre no controle de tudo, que Ele quer melhor para nós, que Ele nos guarda. Por quê? Porque Ele vai começar, se você se aprofundar no relacionamento, Ele vai te dar as respostas, Ele vai falar contigo, Ele não vai fazer nada sem primeiro falar contigo, te comunicar, te avisar, te revelar. Ele vai, se não está acontecendo nada disso, é porque o teu relacionamento com Deus ainda não é aprofundado. Precisa avançar um pouco mais, você precisa se esforçar um pouco mais no relacionamento com Deus. Você sabe que Deus, eu até brinquei em casa, que Deus tem o seu jeito, né? Deus, ele falou comigo de um jeito que nunca tinha falado. Ele falou comigo através de mim mesmo. E a pastora brincou, eis que falo de mim mesmo. Não, foi assim, ó. A gente tinha feito uma oração, né? Fizemos uma oração, oramos e tal, né? Sobre algumas coisas que a gente estava buscando de Deus. E aí no sábado, foi no sábado, né? Foi na quinta, não, sexta-feira de manhã. Sexta-feira de manhã. A gente conversou na quinta, oramos na quinta, né? E oramos na madrugada de quinta para sexta. E sexta de manhã eu fui caminhar. E aí eu tenho várias mensagens que a gente está compartilhando aí com alguns grupos de WhatsApp. E eu iria passar uma mensagem para os irmãos que é sobre jejum. Que até já postei lá no grupo dos irmãos que estão no grupo de oração. Para eles assistirem, ouvirem a mensagem, né? Mandei duas. Mandei uma minha e mandei uma do pastor. Ah, não mandei jejum ainda, não mandei. Eu mandei de oração para vocês. A de jejum eu estou preparando para mandar. Tá? Já tem duas prontas para mandar para vocês. Vocês estão ainda na oração, é que eu estou um passo adiante. Né? Vocês vão receber agora essa semana a segunda do pastor Henrique de oração. Tá? Então é a de jejum que vocês vão receber daqui mais uns dias. Então é uma mensagem minha que eu preguei, não me recordo bem, mas lá em 2006, por aí mais ou menos. Então faz quantos anos, né? Você sabe que ao passar dos anos tem algumas ideias que a gente muda, né? Eu falei uma coisa, mas talvez hoje eu pense diferente. Então eu tenho que ouvir a mensagem para poder passar para os irmãos. Então eu fui caminhar de manhã, botei lá no celular, fonezinho de ouvir, fui caminhar e me ouvindo pregar. E chegou num certo momento que Deus disse: eu quero falar contigo. E Deus, na minha própria mensagem, Deus falou comigo. Até brinquei em casa, falei assim: se alguém me encontrasse na rua, ia estranhar, porque eu caminhando, ouvindo, com fone de ouvido e chorando. Chorando, Deus falando comigo, né? E Deus falou muito forte no meu coração e me deu uma direção. E disse assim para mim: se você quer a resposta, primeiro chegue lá no monte, que daí eu falo contigo. Bem assim Deus falou comigo, através da mensagem. Bem, olha só. A
Abraão, ele tinha um relacionamento tão profundo com Deus, que quando Deus falou com ele, irmão, ele não questionou. Ele ouviu e disse: eis-me aqui, Senhor, e foi fazer o que Deus havia mandado. Amém? Quando nós temos um relacionamento aprofundado com Deus, de oração, de busca de verdade, Deus vai falar e a gente não vai questionar, a gente vai ouvir a voz de Deus e a gente vai se entregar totalmente. Por quê? Porque a gente vai confiar plenamente nele, a gente começa a conhecer ele como ele é. Amém? Então Abraão é um bom exemplo de alguém que tinha um relacionamento com Deus. Vamos para o próximo. Vamos falar um pouquinho de Moisés. Êxodo capítulo 3, versículo 1. Quando a gente olha a história de Moisés, Moisés tirou o povo de Israel do Egito, andou com eles no deserto, milagres. Meus irmãos, como Deus agiu através do ministério de Moisés. Como Deus agiu. Deus assim, Moisés orava, caía fogo do céu. Moisés orava, o mar vermelho se abria. Moisés tocava na rocha, saía água. Moisés orava, Deus mandava maná do céu. Como Deus abençoava, como Deus honrava, como Deus agia através da autoridade de Moisés. Mas não é uma coisa que nasceu do nada, irmãos. Não é uma coisa que Deus olhou do céu e disse assim: esse aqui está escolhido, eu vou dar tudo isso para ele. Não, Deus escolheu realmente e chamou. Mas Moisés, ele construiu isso. E Êxodo capítulo 3 começa a mostrar. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. A Bíblia faz questão de dizer que Horebe é um monte de Deus. Quer dizer, Moisés, ele chegou no nível da presença de Deus. Irmãos, eu não consigo acreditar que aconteceu isso na vida de Moisés sem ele ter tido um tempo longo de muita dedicação na oração. Moisés, ele aprendeu a gastar tempo de oração, orando, buscando de Deus, se dedicando. Como domingo nós ministramos aqui uma parte da pregação, dizia que uma pessoa perseverante, ela é dedicada, ela se dedica. O perseverante é dedicado, ele se dedica à oração. Moisés se dedicava à oração. Por isso que aconteceu isso na vida dele, esse ministério tão poderoso. Passa o próximo. Olha só, eu separei alguns textos. Êxodo 24, 18. E Moisés, entrando pelo meio da nuvem, subiu ao monte e lá permaneceu 40 dias e 40 noites orando. 40 dias e 40 noites sem dormir, sem comer, sem beber, só orando. É lógico que esse é um episódio totalmente sobrenatural. Mas você acha que isso aconteceria na vida de alguém se não tivesse um histórico de relacionamento com Deus? Olha Êxodo 31, 18. E tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Deus entregou na mão dele as tábuas. Olha, Deus entregou na mão de Moisés. Deus havia escrito com o próprio dedo nas pedras e entregou na mão de Moisés. Você acha que Deus entrega coisas tão preciosas para alguém que não se relaciona com Ele, que não tem uma vida de comunhão, de oração? Você está sendo motivado, irmão, a orar? Está sentindo a motivação da importância de nós gastarmos tempo em oração? Eu acho que nós gastamos mais tempo em coisas que não produzem na nossa vida do que naquilo que de fato é necessário, que é orar. Olha outro exemplo, Êxodo 33, 11. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial, porém o moço de Josué, seu servidor, filho de Nun, não se apartava da tenda. Olha, quer dizer, Deus falava com ele. Por quê? Porque ele ia lá buscar. Agora, irmão, isso vale para nós também. Não é uma exclusividade de Abraão, até agora falamos de Abraão e de Moisés. Não é uma exclusividade de Abraão e de Moisés. Não é exclusividade do pastor Jadir, do irmão fulano de tal, do pastor renomado. Não é uma exclusividade de ninguém. Isso é para qualquer pessoa, irmãos. É para qualquer pessoa que se relacionar de verdade com Deus. Deus vai ter um relacionamento com ela. Vai ter, vai falar, vai dar resposta, vai agir. Você vai sentir a presença de Deus. Mas a pessoa diz assim: pastor,
sei lá, eu achei o culto meio frio. O culto nunca é frio, irmão, nunca é frio. Nós somos frios, o culto não, o culto sempre, a partir do momento que chega o momento do culto, que se faz o louvor, que faz a primeira oração, Deus está sempre pronto, disposto a agir. Mas eu posso entrar e sair da igreja frio, sempre do mesmo jeito. Quando? Se eu não tenho uma vida de relacionamento com Deus, se eu não oro, se eu não busco de Deus. Quanto mais eu buscar de Deus, mais cheio eu vou ser, mais eu vou sentir a presença dEle. Eu posso chegar num culto aqui, irmãos, e tá um monte de pinguim caindo congelado, e eu sair daqui cheio da glória de Deus. Por quê? Porque eu tenho uma vida com Deus, eu busquei de Deus, eu vou sentir a presença de Deus. Amém? Está dando para entender, gente? Passa o próximo. Nós vamos falar, mas eu vou falar semana que vem sobre ele, que é o apóstolo Paulo. Então eu podia pegar muito mais, mas eu dei um pulo lá para o Novo Testamento, para falar de outros personagens mais próximos um pouco, que é do Novo Testamento. Pessoas que começaram a ter uma vida de relacionamento com Deus, e a vida delas foi transformada, foi mudada. Então eu encerro aqui te motivando, dizendo o seguinte para você: quer que Deus haja poderosamente na tua vida, na tua casa, na tua família? Quer que Deus se manifeste na tua vida de forma poderosa, te use como instrumento poderoso de Deus? Aplique mais a tua vida em orar, a gastar tempo de oração, a levantar de madrugada, né? Até a pastora mencionou comigo, ela disse para mim assim: eu não sabia que tinha tanta gente que orava de madrugada. Eu falei: eu já sabia, de alguns eu sabia, né? Mas alguns eu não sabia. Alguns eu sabia porque de vez em quando escapava, a gente pegava, né? Mas agora o grupo a gente pode ver como tem gente, graças a Deus, graças a Deus. Eu fico feliz de ver isso, irmãos, de ver uma igreja que está caminhando por rumo certo. Se nós olharmos para frente, você vai ver, falta muita coisa ainda para nós chegarmos num nível mais aprofundado. Mas se eu olhar para trás, eu vejo quanto que essa igreja já cresceu no entendimento, na compreensão, na sensibilidade da importância de orar. Mas ore mais, busque mais de Deus, se aplique mais a oração. Deus vai falar mais contigo e vai agir ainda mais na tua vida. Amém? Vamos ficar em pé e vamos agradecer a Deus. Vamos agradecer a Deus. Agradecer a Deus pela sua graça, pela sua misericórdia, pelo seu amor. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Feche os teus olhos. Quero que você glorifique a Deus nesta noite. Glorifique o Senhor. Se quiser até baixar um pouquinho a tua máscara, você está distante dos demais irmãos, não vai ter problema. Se você quiser aproveitar esse momento para glorificar o Senhor, bendiga o nome do Senhor, bendiga o nome do Senhor, glorifique a Ele, exalte, agradeça, aproveite para sentir a presença de Deus, a mesma presença que eu estou sentindo aqui nesta noite, ao transmitir essa mensagem para você, você também vai sentir onde você está. Então glorifique a Deus, exalte o nome do Senhor. Hoje você que já é batizado com o Espírito Santo, você que tem os dons espirituais, comece a falar, comece a ministrar espiritualmente, a glorificar a Deus, a glorificar. Você que ainda não é batizado com o Espírito Santo, busque isso. Diga: Senhor, eu quero ter essa experiência também, eu quero ter essa experiência contigo. Vamos orar, igreja, vamos glorificar o Senhor, vamos glorificar a Ele, porque Ele é vivo, Ele é real, Ele é presente, Ele está conosco aqui nesta noite. Aleluia, glória, glória, nós glorificamos, nós agradecemos ao Pai. Santo, santo, santo é o Senhor. Bendito és tu, Pai. Te adoramos, ó Deus, te glorificamos, ó Pai, tão somente pela tua presença, nada pedimos nesta noite, apenas te glorificamos, ó Pai, porque a tua presença em nós é suficiente, Pai, para suprir toda a nossa carência e necessidade. Queremos sentir mais da tua presença, queremos ser cheios da tua glória, cheios da tua unção, Pai. Queremos ser transbordantes do teu Espírito. Nos leva a grandes experiências sobrenaturais. Nos leva, Senhor, Deus, aos teus atos, a tua presença e a tua glória, e nos enche, inunda as nossas vidas com a tua glória e com a tua presença. Bendito o nome do Senhor. A Ele seja a honra, a Ele seja a glória, a Ele seja o louvor nesta noite.
santo, 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 eterno Deus. Bendito, bendito, eterno Deus. A ti seja, Pai, a honra, a glória e o louvor nessa noite. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Essa glória, essa presença, essa unção poderosa, você pode manter ela na tua vida, lá na tua casa, orando. Se você pode, se esforce um pouquinho, levante para orar de madrugada. Se não pode ser de madrugada às 3 da manhã, que seja às 6 da manhã, mas tire um tempo de oração. Dobre os teus joelhos ao lado da tua cama, glorifique a Deus, bendiga o nome do Senhor e busque Ele muito para a tua vida. Você estando cheio da presença de Deus, você estará cheio das bênçãos do Senhor. Levante a mão direita para o alto. O grande amor do Deus Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, seu Filho amado, e a comunhão consoladora do Espírito Santo seja com todos e com todos permaneça em nome de Jesus. Amém. A todos uma boa noite, vá em paz e que Deus continue te abençoando.